A Cesta de Barbu por Ascendentes. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal, eu sou o Ivair e nesse vídeo, gente, eu vou fazer uma previsão da Cesta de Barbu por signos, porém por ascendentes, tá? Na verdade, não se trata exatamente de um vídeo de previsão, tá? Na verdade, eu nem gosto muito de previsão, tá? Porque a gente foge um pouco aí da astrologia mais séria e cai nessa questão aí de horóscopos, né? Mas eu vou mostrar assim como é que é a dinâmica da Cesta de Barbu aplicada aos mapas pessoais por ascendentes. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui também é assim, quando a gente fala desses eventos cósmicos na astrologia mundial, na astrologia mundana, tá? Costumam ser assim eventos bem pesados, tá? Eventos bem, às vezes até trágicos até, né? Quando a gente faz num mapa pessoal é diferente, tá? É mais leve, é mais tranquilo. Por quê? Porque ele compreende por casas, por assuntos da vida e também tem uma duração menor, tá? Então não são tão trágicos aí como a gente vê nessas previsões que a gente faz na astrologia mundial, tá? Eu quero aproveitar também, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, tá? Todo mundo que tá o meu canal tá crescendo bastante, tá? Eu quero agradecer a todo mundo aí que tá me seguindo, que tá me mandando mensagens, tá? Inclusive eu fechei até 2 mapas. Fechei um mapa nos Estados Unidos e um na Inglaterra. Eu agradeço. Se você também quiser fazer o seu mapa comigo, é só deixar, tá, os seus dados nas descrições ou entrar em contato pelo WhatsApp que a gente conversa, a gente combina, ok? Vamos então ao nosso vídeo. Bom, gente, vamos fazer aqui hoje então um vídeo sobre a Cesta de Barbu, mas por signos, na verdade por ascendentes, ok? O ascendente que está aqui. Nós temos aqui 4 casas ativadas, que são 4 signos. Temos o signo de Aquário, que tem Plutão, o signo de Áries, que tem Netuno, o signo de Gêmeos, que tem Urano, e o signo de Leão, que tem Júpiter. Qual o significado de cada planeta desse? O Júpiter, ele expande, ele dá sorte, mas ele também provoca exageros. Urano, ele revoluciona, ele pode provocar mudanças bruscas, mudanças aí que nós inesperadas, que nós não esperamos. O Netuno, ele cria ilusão, ele desintegra, ele espiritualiza. Está aqui o Netuno. E nós temos Plutão que provoca crises e pode provocar perdas, mas são crises e perdas necessárias, correto? Bem, vamos então tratar de cada um deles. Um detalhe aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer 2 interpretações para cada ascendente. Por quê? Porque tem um detalhe, gente, vejam aqui, ó. Como eles estão a 4 graus de cada signo, eles estão próximos das cúspides do ascendente. O que é cúspide? Cúspide é aqui o encontro de cada casa. Então, como ele está muito próximo, o que acontece? Vamos supor uma pessoa que tem um ascendente em Áries. Se ele pega no começo de Áries, a maioria dos ascendentes pega no meio do signo. Então, o que acontece? Olha aqui. No começo de Áries, Netuno e Saturno estão na casa 1. Porém, se a pessoa tiver o ascendente no meio de Áries, eles vão para a casa 12. Se ela tiver o ascendente no final de Áries, está tudo na casa 12. Então, muda totalmente a interpretação, correto? Por isso, então, eu vou fazer 2 interpretações para cada ascendente. Então, comecemos. Aliás, não. Deixa eu explicar mais algumas questõezinhas aqui, ok? A Cesta de Barbu, ela compreende 4 planetas. No momento também Júpiter, que logo vai se desfazer, tá? Então ela tem as energias de Plutão, de Netuno, de Urano e de Júpiter. O que ocorre? Todas essas energias de Urano, Netuno
e Júpiter, que compreendem o pequeno triângulo cósmico, lembram disso, tá? Assim que a cesta de Barbault se desfizer, o triângulo cósmico volta de novo. As energias desses planetas, elas vão convergir para as energias de Júpiter, tá? Então Júpiter, ele quer a resolução das energias da cesta de Barbault, certo? Então toda essa energia ela vai escapar aqui por Júpiter. Quando se desfizer a cesta de Barbault, nós voltamos então para o pequeno triângulo cósmico. Triângulo cósmico esse que tem as energias de Plutão e de Urano que se resolvem em Netuno, tá? Então Netuno vai ser a base que eu vou usar aqui para dar início à interpretação da cesta de Barbault. Essa cesta ela vai se desfazer logo, eu não me lembro agora a data exatamente, mas assim que Júpiter sair, ela se desfaz. Mas tem um detalhe, gente. No dia 29 de julho, nós teremos uma lua cheia aqui compreendendo uma conjunção entre Sol e Júpiter em oposição à Lua conjunta a Plutão. Então essa é uma energia poderosíssima, tá? Vai ser um eclipse poderosíssimo que nós vamos tratar em outro vídeo. Então é isso que eu precisava que vocês entendessem, tá? Para a gente então iniciar a interpretação da cesta por signos, por ascendentes. Bom, vamos iniciar então com pessoas que têm o ascendente cortando no início de Áries. Essa pessoa, vamos iniciar aqui então pelo ponto de Netuno, tá? Netuno que cria ilusão, desilusão, névoas, tá? Ela pode criar aqui confusão. Como está na casa 1, tudo isso passa para o eu. Ela tem um Saturno que traz atrasos, tá? Saturno que pode provocar atrasos, comprometimentos por questões de responsabilidades que eventualmente a gente não queira assumir. Então essa pessoa, o eu dela, ele está algo que comprometido, ainda mais porque tem um Quiron aqui que está no finalzinho, então pega, tá? O Quiron que é ferido, então pega essa área. Essa pessoa está com o eu um tanto quanto comprometido. Próximo ponto, casa 2. As casas aqui afetadas, ativadas são casa 1, 3, 5 e 11. Na casa 3, que é a casa da comunicação, ela tem Áries. Então, uma pessoa que pode estar com a fala bem afiada, tá? Uma pessoa que pode estar falando muito bem, ela pode estar com o raciocínio rápido. Pode estar também com vontade aqui de fazer viagens curtas. Porém, Urano, ele compromete aqui um pouco. Por quê? Porque ele faz com que tudo isso possa sofrer reveses, mudanças. Então a fala dela o pensamento dela pode mudar bruscamente, a fala dela também pode mudar. Com Áries, ela pode estar também com a fala um pouco, como eu falei, afiada, pode estar aqui um pouco agressiva na sua fala. E se ela decide viajar, ela pode de última hora também decidir mudar, né, o destino da viagem dela. São possibilidades para essa pessoa com Áries cortando no início com ascendente cortando no início de Áries. Próximo ponto, ela tem um Plutão na casa 11. Casa 11 que são os amigos, são os grupos sociais. Então ela pode está passando por um processo de crises nessas áreas com os amigos. E o que ela faz? Ela pode buscar a resolução dessas tensões da cesta de Barbault na casa 5. A casa 5 que é a criatividade, a casa 5 que são os filhos, é a diversão, são os namorados. Então ela pode fugir dos amigos e buscar um relacionamento mais interiorizado com a sua criatividade, se for um músico, se for um escritor, tá? Se for um pintor, ele pode se beneficiar com isso.
ele pode buscar também esse refúgio com os próprios filhos, com a própria namorada ou namorada. Então cuidado, porque a casa 5 sendo a casa dos namoros e dos filhos, aqui se não tomar cuidado pode surgir uma gravidez, tá? E a casa 5 é a casa das diversões como um todo também. Então, como ela está em crise em alguns pontos, aqui ela pode procurar esses pontos. Agora, o que acontece se essa pessoa, se o ascendente dela... e vejam que aqui cada signo ele está na sua própria casa, tá? Então, o Áries, que é o eu, está na casa do eu. Aquário, que a coletividade, está na casa das coletividades. Gêmeos, que rege a comunicação, está na casa da comunicação. E Leão, que rege o ego, né? Rege o próprio eu, ele está na sua própria casa, casa 5, tá? Então isso tudo conta. Agora imaginemos que essa pessoa, o ascendente dela corte no meio de Áries ou para o final de Áries. Aí já muda tudo, gente. Aí já altera tudo aqui. Deixa eu apagar as casas, que elas vão me confundir aqui, que agora mudou tudo. O que acontece aqui? O que antes estava na casa 1 agora foi para a casa 12. Isso acontece com todas as casas. Então, essa pessoa, o eu dela aqui passou para a casa 12, que é uma casa de recolhimento, uma casa de isolamento, tá? E Netuno rege a casa 12, então ele está forte aqui. Então é uma pessoa que ela pode ter aí processos de desilusão, tá? E ela pode então preferir se recolher. Ela tem também Saturno aqui que causa atrasos, e isso pode trazer crises existenciais, tá? E envolvendo as energias de Áries. Áries não se sente nada bem aqui na casa 12. Na casa 12, isso. Próximo passo, nós temos um Urano que agora cai na casa 2, que é a casa do dinheiro. Com Marte aqui, ela pode ter, até para compensar esse problema todo da 12, ela pode querer gastar além do que ela pode. E ela pode sofrer reveses porque ela tem um Urano aqui na casa 2. Então, cuidado, tá, com questões aqui relacionadas a dinheiro. Tá? Envolvendo aqui um Gêmeos, tá? Sei lá, uma pessoa que, como ela está com uma crise emocional, ela pode ter a tendência aqui de querer comprar livros para se informar, para ler, é uma possibilidade. Então tome cuidado apenas com gastos. Próximo ponto, ela tem uma casa 10, né, que está cortando aqui em Aquário. Aquário que rege questões coletivas, mas ela está em crise com isso por causa do Plutão. Ela pode estar em crise na sua carreira. Então, onde ela pode buscar a resolução para essas crises da cesta de Barbô? No próprio lar, na casa 12, tá? Casa 4, desculpa, onde ela tem Júpiter. Júpiter que é expansão, né? Então aqui ela vai sentir essa expansão da proteção dentro da própria casa. Casa 4 que está cortando no próprio Câncer, que rege a casa 4, tá? Então ela pode fugir de tudo isso buscando seu refúgio dentro da sua própria casa, do seu próprio lar. Vamos para o próximo signo, que é quem tem Touro cortando no ascendente, tá? Essa pessoa terá as casas ativadas. As casas 12, casa 11, casa 10, desculpa, casa 4 e casa 2. Vejam que é a mesma configuração basicamente de quem tem Áries cortando no final do ascendente, ok? É a mesma coisa. A casa 12 dela, ela está comprometida, então ela é uma pessoa que pode estar passando por uma crise existencial, tá? Netuno e Saturno na 12, e ela pode estar aqui mais voltada para si e usando o seu poder pessoal, que é Áries. Próximo ponto é a casa 2, onde ela tem um Marte que pode fazer com que ela queira gastar, tá? Além da conta. Mas um Urano que lembra que ela pode se arrepender disso, porque o Urano pode trazer mudanças bruscas, mudanças aqui inesperadas, tá? Então ela tem que ter cuidado com seus gastos. Como está em Gêmeos,
É aquela pessoa que pode querer, vamos dizer assim, comprar livros, tá? Investir em livros, investir em filmes, em literatura. A próxima casa é a casa 10, que é a casa da carreira, que corta em Aquário, que é um signo de coletividade. Então, justamente a questão de coletividade, a questão de relacionamentos dela na casa 12 está em crise, e onde ela pode buscar essa resolução de todo essa crise da cesta de Barboa. Ela pode buscar lá na casa 4, que é a casa da família, que é a própria casa dela, onde ela tem Júpiter, que é a proteção espiritual e que tudo expande, e que está em Leão, que é o signo do eu, é o signo do ego. Então aquela pessoa que pode estar buscando na casa 3, através da leitura, do estudo, um processo de autoajuda e dentro da sua própria casa, do seu próprio lar. Agora, imaginemos que esse touro, ele não corte no começo, mas ele corte no meio ou para o final do ascendente. Aí já muda tudo, tá? As casas afetadas serão as casas 11, a casa 9, a casa 3 e a própria casa 1. Na casa 11, com Netuno e Saturno, essa pessoa nos grupos sociais, com os amigos, ela pode passar aqui por problemas, tá? De enganos, tá? Em problemas aqui de ilusão, de desilusão, de confusão. Com Saturno ela pode ter atrasos, então a vida em grupos sociais dela pode estar comprometida. Próximo passo, a casa 1, onde ela tem Áries que rege a casa 1, então é uma pessoa que, apesar disso, ela está com bastante consciência de si mesma, tá? Cortando em Gêmeos, ela pode estar comunicativa, porém aquela história, Urano aqui pode fazer com que essa comunicação dela mude, tá? Muito exasperadamente. Aquela pessoa que ela está comunicativa, mas ela não está constante na sua comunicação. Então é uma casa ainda que está um pouco comprometida. Vamos para a casa 9, que é a casa da sabedoria, a casa das filosofias, é a casa das religiões, é a casa das viagens longas, onde ela tem Plutão. Então tudo isso está em crise. É aquela pessoa que pode estar em crise com os seus próprios valores filosóficos. Se ela tem uma religião, ela pode estar questionando a sua religião e estar em crise com a sua religião. E onde ela vai buscar a resolução desses problemas? Lá na casa 3, que é a casa da comunicação, onde ela tem Júpiter. Júpiter que tudo expande, né? Não falo do Sol, tá? Porque o Sol ele muda muito rápido. Então o que está em questão aqui é Júpiter. Então é aquela pessoa que ela pode fugir da questão da sabedoria e da casa 9 e vir para a casa 3, onde ela pode buscar o quê? Ela pode buscar o estudo, tá? O estudo como forma de autoconhecimento para tentar sanar esses problemas que ela está tendo, com dúvidas com relação a questões de filosofia e religião. Vamos então para os próximos signos. Bem, vamos para quem tem ascendente em Gêmeos. Para quem tem ascendente em Gêmeos, as casas ativadas são casas 11, 9, 3 e 1. Lembrem que é a mesma coisa para quem tem Touro no final do ascendente, tá? Quem tem Gêmeos no começo do ascendente. Então a primeira casa ativada é casa 11, onde ela tem Netuno, que cria aí ilusões, desilusões, Saturno, que cria atrasos, numa casa onde ela tem Áries, onde ela está a senhora de si, vamos dizer assim, porém ela está com problemas nos grupos sociais. Segunda casa afetada é a casa 1, onde ela tem Marte em Gêmeos, que favorece a comunicação, Marte que rege a própria casa 1, então ela está forte. Porém, Urano que faz com que ela mude. Ela tenha mudanças, tá? Mudanças aqui bruscas até no seu jeito de ser, na sua forma de se comunicar.
Próxima casa afetada, a casa 9, como no signo anterior, o ascendente anterior, aliás, que tem um Plutão que faz com que ela tenha crises aqui com relação às suas filosofias, a sua própria religião. Então ela vai buscar, aqui pelo eixo de resolução da cesta de Barbu, ela vai buscar na casa 3, que é a casa da comunicação, do intelecto. Então ela pode buscar, por exemplo, na leitura, que envolvendo o signo de Leão, que é o eu, né? É o ego, é a própria pessoa. Ela pode buscar, por exemplo, ajuda em livros de autoajuda. É uma possibilidade, né? Vamos então para um próximo caso, que seria o quê? Gêmeos, porém no meio do ascendente ou para o final do ascendente, o que vai mudar essas características. Como ficaria então? As casas afetadas agora são as casas 10, casa 8, casa 2 e casa 12. Comecemos por Netuno aqui na casa 10, que é a casa da carreira, onde ela tem então um processo de ilusão, desilusão. Ela tem um Saturno que pode atrasar os problemas, as questões da carreira dela, tá? Então a carreira dela pode ser um problema nesse momento que está em crise, para quem tem Gêmeos no final do ascendente, tá? Próximo ponto. Casa 12, ela tem Marte e ela tem Urano. Então a força pessoal dela, que também está na comunicação, ela está afogada aqui nas águas de Netuno, nas águas de Poseidon, que é Netuno para os gregos. Tudo que está na casa 12 está oculto, está escondido. Então o próprio eu da pessoa, Marte, ela é uma pessoa que está voltada para a vida mais introspectiva, tá? Onde ela tem um Urano que faz com que ela busque mudanças dentro de si através da introspecção. Próximo ponto aqui, que é Plutão, que ele está em Aquário, na casa 8. Aí é um pouco complicado, tá? Porque se na casa 12 ela está num processo de introspecção e até mesmo sem consciência exata do seu eu, que é o Marte na casa 12, a casa 8 é a casa da psique, enquanto a casa 12 é a casa da espiritualidade. Então, um Plutão de casa 8 é complexo, tá? É uma pessoa que ela pode sofrer aqui um processo até de depressão até profunda, mas é momentâneo, tá? Não é uma depressão crônica, tá? É uma coisa, enquanto durar esse período, que aliás ela vai buscar, né, a sua resolução aqui na casa 2 e com Júpiter que logo se desfará, então é um processo que não vai ser tão demorado, ok? Então ela pode buscar essa resolução onde? Na casa do dinheiro, onde ela tem Júpiter que expande. Então é aquela pessoa que mais uma vez ela pode ter tendência a querer gastar. E como a casa 2 é a casa do meu dinheiro, do nosso dinheiro, a casa 8 é a casa do dinheiro dos outros, onde ela tem Plutão, pode gerar crise. Então é a pessoa que tem que ter cuidado com os seus gastos pessoais. Por quê? Porque a casa 8 é a casa também dos bancos, das instituições financeiras, onde ela pode vir a ter crise se ela gastar o seu dinheiro e, de repente, buscar dinheiro em instituições financeiras, tá? Isso então é para quem tem Gêmeos cortando no final do ascendente. Vamos para o próximo signo. Próximo signo, Gêmeos. Gêmeos cortando no ascendente. As casas ativadas são casas 10, casa 8, casa 2 e casa 12. Veja que é a mesma coisa das pessoas que têm Gêmeos cortando no final do ascendente, tá? Então se repete. Para as pessoas com Câncer cortando no começo do ascendente, a casa 12 é uma casa aqui de introspecção, a pessoa está insegura de si mesma, tá? Urano também faz com que essa insegurança também cresça. A casa 10 que a carreira pode estar passando aqui por uma crise. Na casa 8 ela pode estar tendo até mesmo uma depressão, processo depressivo. Ela pode
querer descontar isso, tá, em gastos, tá, gastando, comprando, cuidado com o próprio dinheiro, porque ela pode ter a tentação de buscar ajuda financeira em bancos e ela pode ter uma crise com isso, tá? Então, cuidado, pessoas com câncer no começo do ascendente. Agora, e se esse câncer estiver do meio do ascendente para o final do ascendente? Então aí a coisa vai mudar um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar. Casas ativadas serão as casas 9, casa 7, casa 1 e casa 11. Vejamos como é que fica. Bem, na casa 9, que é a casa das sabedorias, das filosofias, das religiões, das longas viagens, ela tem Netuno. Netuno que causa aqui nebulosidade, ilusão, desilusão, Saturno que traz atrasos. Todos esses assuntos de casa 9 podem estar, então, complicados. Inclusive longas viagens, tá? Essas pessoas não é um momento bom para fazer longas viagens. Um processo também envolvendo, tá, religiões podem estar em crise também. Próximo ponto, que é casa 11, que são as amizades, os grupos sociais. É uma pessoa que pode estar ativa, porém pode estar aqui com Urano, aquela pessoa que pode estar envolvendo Gêmeos, né, que é comunicação, é aquela pessoa que pode estar querendo mudar de amizades, trocar de amizades, né? É uma possibilidade. O próximo ponto aqui, mais crítico, que é Plutão, que é o eixo Plutão-Júpiter. Plutão está na casa 7. Casa 7 que fala o quê? Dos relacionamentos, casamento, amizades, sociedades. Então ela pode estar tendo crises nessas áreas. É uma pessoa que pode estar tendo crise no casamento, crise com as amizades, crise com sociedades. Então onde ela vai buscar a resolução dessas tensões da cesta de Barboa? Na casa 1, que é o eu, onde ela tem Júpiter em Leão, que é o ego. Então é uma pessoa que, apesar de tudo, ela pode estar assim bastante forte consigo mesma, tá? Ela pode estar bastante autoconfiante. Então ela vai buscar as resoluções dessas crises nela mesma, na força pessoal dela. Vamos para o próximo signo. Para pessoas que tenham o ascendente em Leão. Com ascendente em Leão, as casas ativadas serão as casas 1, 7, 9 e 11. Bem, comecemos pelo ponto inicial aqui, que é de Netuno. Netuno está na casa 9, que é a casa das filosofias, a casa das religiões, a casa da sabedoria, a casa das longas viagens. Então há uma certa nebulosidade aqui nesses assuntos, tá? Há uma certa ilusão ou desilusão. Saturno aqui também trava esses assuntos, tá? Saturno ele vem aqui para atrasar esses processos e causar algumas crises. Então, para essa pessoa, vamos dizer, viagens distantes podem estar fora de questão. Ela pode estar em crise com as suas crenças, com a sua própria religião, certo? Próxima casa, Urano. Urano que está na casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos sociais, junto com Marte. Ela pode estar ativa aqui, porém com Urano ela é uma pessoa que ela pode estar tendendo a mudar de amizades. Ela pode estar em crise com as amizades e procurando mudar grupos de amigos. Próximo ponto de resolução, que é Plutão-Júpiter. Plutão está na casa 7, que pode indicar uma crise nos relacionamentos, no casamento, tá? Em sociedades, com amigos, potencialmente também no casamento. E onde que ela tende a buscar a resolução para essas crises? Ela tende a buscar essa resolução
justamente onde? Lá na casa oposta, que é a casa 1, que é a casa do eu, onde ela tem Júpiter. Então é uma pessoa que, apesar de tudo, ela está segura de si mesma. Correto? Agora, suponhamos que este leão, ele corte, não no começo, mas ele corte ali pelo meio ou até mesmo no final da casa 1. Aí já muda todo o contexto. Já não é mais a casa 1 o foco, passa a ser a casa 12, a casa 10, a casa 8 e a casa 6. Então vamos lá. Um Netuno na casa 8. A casa 8 que já é nebulosa por si só, que é a casa do inconsciente, a casa da sombra, a casa de Escorpião. Então o Netuno aqui, ele vai trazer desilusão, tá? Para as questões psíquicas. E um Saturno aqui também complica, tá? Toda vez que eu vejo um Saturno na casa 8 em mapas natais, eu vejo que a pessoa tem depressão. Aqui não quer dizer depressão, mas quer dizer que a pessoa ela pode estar passando, vamos dizer, por uma crise existencial, muito provavelmente. Tá? Segundo ponto, na casa 10, que é a carreira, ela tem Marte, o que dá um impulso para a carreira dela, porém ela tem Urano que é mudança. Pode ser aquela pessoa que ela está tentando o quê? Pensando em mudar. Não que ela vá mudar, mas ela está pensando em mudar de profissão, mudar de atividade. Pode acontecer isso, ok? Próximo ponto de resolução entre Plutão e Júpiter. Plutão, ele está na casa 6. A casa 6 que é a casa do cotidiano, da vida cotidiana, do trabalho cotidiano, também da saúde e da doença. Então são todos os assuntos que podem estar em crise. A vida cotidiana, o emprego pode estar em crise e até mesmo a saúde dela pode estar correndo, digamos, algum risco, né? Ela vai procurar o seu eixo de resolução onde? Lá na casa oposta, a casa 12, que é a casa de espiritualidade, onde está Júpiter, que rege a casa 12. Então ele está poderosíssimo aqui. Então uma pessoa que ela pode buscar a resolução para os seus problemas, tá? Essas tensões que a cesta de Barbô pode criar para ela, potencialmente Plutão, ela pode buscar onde? Na espiritualidade, não na religião, tá? A religião é a casa 9. Na espiritualidade, em alguma forma espiritual aí de meditação, alguma coisa desse tipo. Ok? Vamos então para o próximo signo. Virgem. Para quem tem o ascendente em Virgem, as casas ativadas são as casas 12, casa 6, casa 8 e casa 10. Bem, comecemos então pelo ponto de Netuno. Netuno que está na casa 8, junto com Saturno. Lembremos que a mesma configuração de Leão no final do ascendente, ok? Então, na verdade, eu vou repetir aqui o mesmo que eu falei na última interpretação. É uma pessoa que ela pode estar aqui, né, tá, com uma potencial crise existencial. Por quê? Porque ela tem um Netuno que cria aqui nebulosidade, ilusão, desilusão na casa da psique, onde ela tem também Saturno, que, como eu disse, em mapas natais, quando eu vejo Saturno na casa 8, eu vejo depressão. Aqui não exatamente depressão, mas uma crise existencial, certo? Então são possibilidades. Próximo ponto, Urano com Marte na casa 10, que é a carreira. Então, uma pessoa que está ativa na carreira, mas com Urano aqui que rege mudanças, ela pode estar pensando em trocar de carreira, em mudar de carreira. Não que ela vá fazer isso, mas ela pode, nesse período, pensar em mudar de carreira. E no eixo Plutão-Júpiter, nós temos aqui um Plutão de casa 6, que é a casa da saúde, da doença, do cotidiano, do emprego. Então, uma pessoa que provavelmente está em crise no seu emprego, no seu trabalho cotidiano, também crise com alguma possibilidade de alguma doença, tá? Nada grave, tá? Alguma coisa, algum problema, às vezes físico, que ela tem na casa 6. E
a casa 12 é a espiritualidade. Na 5 nós vemos as doenças físicas, na 12 nós vemos doenças espirituais. Então ela vai buscar o seu eixo de resolução onde? Lá na casa 12, que é a espiritualidade, onde está Júpiter, que é regente da casa 12. Então Júpiter é gigante aqui, tem uma energia muito grande. Então é aquela pessoa que, se ela tem um problema aqui, todos esses problemas aqui que ela possa ter nesses pontos da cesta de Barbô, ela pode resolver como? Espiritualmente, buscando processos de meditação, de repente até mesmo, eu deveria até ter falado no signo anterior, né? Até mesmo de terapia, tá? Como envolve a casa 12, envolve a casa 8 também, tá? Então são pessoas que podem aqui se beneficiar também de processos com terapia. Agora, imaginemos que esse virgem, ele corte no meio ou até mesmo no final do ascendente. Já muda toda a configuração. As casas ativadas serão as casas 11, casa 9, casa 7 e casa 5. Vamos lá. Deixa eu arrumar a setinha aqui. Comecemos por Netuno. Netuno, que é ilusão, desilusão, pode ser aí processos de névoa, de confusão, né? Na casa 7, que é a casa do casamento, onde também tem o Saturno, que pode trazer crises, tá? Para a área do casamento, para a área de amizades, para a área de sociedades. Então é uma área em crise. Potencialmente casamento por causa da casa 5 aqui também, ó, tá vendo? Vamos então para o próximo ponto, que é Urano. Urano está na casa 9, que é a casa da sabedoria, a casa das filosofias, das religiões, onde também está Marte. Que tem uma potência em Marte, mas tem aqui probabilidades de mudanças, tá? Em Urano. Quer dizer que é uma pessoa que pode, de repente, eventualmente, estar querendo mudar, por exemplo, de religião, tá? Mudar de crença, tá? Não apenas religião, mas crença como um todo, é uma outra possibilidade. Vamos para o eixo Plutão-Júpiter. Plutão está na casa 5, que é a casa da criatividade, a casa dos filhos, é a casa da diversão, é a casa do namoro, tá? Então por isso ela ativa também a casa 7 como uma possibilidade de crises no casamento, porque aqui ela pode ter uma crise com relação aos seus processos de criação, aos seus filhos, porque é a casa dos filhos também, tá? Uma pessoa que não está se divertindo muito, uma pessoa que está em crise também com o namorado, com a namorada, se de repente não é casado, mas namora. Eixo de resolução, onde ela pode buscar apoio para isso, lá nos grupos sociais, na casa 11, onde ela tem Júpiter. E aqui, como Júpiter ele expande, ela precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque ela pode fugir desses pontos de tensão indo para os grupos sociais, ou seja, para as baladas, para as noitadas, para os bares, e de repente pode aí exagerar na bebida e coisas do tipo. Entenderam? Vamos então para o próximo signo. Libra, para pessoas que possuem o ascendente em Libra. As casas ativadas serão casas 5, casa 7, casa 9 e casa 11. Comecemos pelo ponto de Netuno. Netuno, lembro, tá? É a mesma interpretação do anterior, que seria Virgem na casa do final do ascendente, tá? Então vou repetir na verdade. Então aqui em Virgem, aqui Netuno na casa 7 com Saturno é um potencial aqui de crise no casamento, tá? No casamento, na relação com sócios, também com alguns amigos, potencialmente no casamento. Por quê? Porque a casa 5 também está em crise, que é a casa dos namoros, então coloca em evidência aqui a casa 7. Segundo ponto, tá na casa 9, que é a casa da sabedoria, das filosofias, das longas viagens, da religião. Então é uma pessoa que ela pode, que com Marte,
estar ativa nessas áreas. Ela pode até mesmo estar pensando em viagem, o que eu não falei na outra interpretação, tá? Pode estar pensando em mudar, de repente, de país, pode estar pensando em mudar de religião, mudar de crença, não religião, não igreja exatamente, mas crença como um todo. São todas possibilidades que ela pode estar pensando. Eixo de resolução aqui, Plutão, Júpiter. Plutão está na casa 5, que traz para ela aqui potenciais crises aqui, com criatividade, com os filhos, com diversão, com namoro. Se ela não é casada, mas ela namora, ela pode estar em crise aqui com o namorado, com a namorada. E onde ela vai buscar, onde ela pode buscar a resolução para essa crise? Ela pode buscar lá na casa 11. Casa 11 onde ela tem Júpiter. Júpiter que expande tudo, e aqui mora um pequeno perigo, que é a tendência dela buscar a resolução para essas tensões da cesta de Barbô, lá na casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos sociais, onde ela pode ir aí para as baladas, né, para a noite, ela pode exagerar nas bebidas, né? Esse é um risco. Imaginemos que o ascendente dela corte não no começo de Libra, mas no meio de Libra, ou mesmo mais para o final de Libra. As configurações mudam. As casas afetadas agora são as casas 10, casa 8, casa 6 e casa 5. O que significa isso? Comecemos por Netuno. Netuno está na casa 6, que é a casa da saúde, da doença, do cotidiano, do trabalho cotidiano. Então são áreas que a pessoa pode estar aqui com problemas de desilusão. Um Saturno aqui também, ele cria aí umas travas, ele traz aí, digamos, atrasos. Outra coisa, assim como um Saturno na casa 8 em mapas natais eu vejo depressão, aqui eu vejo um processo de hipocondria, tá? De repente a pessoa nesse período ela pode estar com medo de alguma doença. Netuno aqui faz com que a pessoa possa ter algum problema imaginário, alguma doença imaginária, tá? É uma possibilidade também, ok? Então ela tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então cuidado com os seus pensamentos, que eles podem se tornar realidade. Então cuidado em não fantasiar muito questões relativas a doenças, que você pode cristalizar elas. Eixo de resolução Plutão-Júpiter. Um Plutão está na casa 4, a própria casa, a casa dela, se ela mora com o pai, com a mãe, a casa do pai e da mãe, se ela mora sozinha, se ela é casada. Ela mora então na casa dela e o cônjuge. É outro ponto que pode estar em crise. E onde ela pode buscar esse eixo de resolução? Lá na casa 10, que é a casa do quê? Da carreira, a casa do trabalho. Então veja que a casa da carreira está ativada, e a casa do ambiente de trabalho também está, e não está muito bem a casa 6. Agora aqui na casa 10, a casa da carreira, para contornar tudo que está acontecendo com o Júpiter aqui, ela pode exagerar no trabalho. Exagerando no trabalho, o que pode acontecer? Ela pode vir a ter doenças aqui, nada grave, doenças psicossomáticas. Entenderam? Então vamos para o próximo signo. Escorpião. Pessoas que têm o ascendente em Escorpião. As casas ativadas são as casas 4, casa 6, casa 8 e casa 10. Bem, comecemos por Netuno. Netuno está na casa 6, que é a casa da saúde, da doença, do cotidiano, do trabalho, do emprego, tá? Então são todos assuntos que podem estar com uma certa crise aqui, uma crise de ilusão ou desilusão de Netuno, de travamento, tá? Por atrasos de Saturno, e pode ainda pegar uma energia de Quirón. Então essa área ela está comprometida.
Um Saturno, assim como eu disse, né, que no Saturno, em mapas natais, Saturno na casa 8 eu vejo processos de depressão, na casa 6 eu vejo processos de hipocondria, tá? Então aqui a pessoa ela pode estar com medo de ter alguma doença. Netuno aqui, que é ilusão, ela pode estar imaginando alguma doença. Então esse é um perigo, tá? Porque cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem, com os seus medos, porque eles podem se realizar, tá? Próximo ponto é a casa 8, tá? Que ela tem Marte que rege a casa 8, também é ativado aqui, mas tem um Urano aqui que está fazendo com que essa área seja de crise. Esse Marte na casa 8 pode fazer com que a pessoa ela esteja sentindo uma raiva, um ódio que ela não consegue externalizar, e isso volta contra ela. E isso corrobora essas energias de casa 6, ela pode adoecer com esse processo. E um Urano aqui faz com que a área psíquica dela, tá? A espiritual é na 12, aqui é psíquica na 8, tá? Psiquicamente ela não está bem, ela pode estar passando por um processo de crise existencial. No eixo de resolução Plutão, Júpiter, nós temos um Plutão de casa 4 que indica que provavelmente há uma crise dentro de casa. Repito, a casa da mãe ou do pai, se ela morar com o pai ou com a mãe, a casa do casamento, se ela for casada, então a casa com o cônjuge, ou a própria casa, se ela mora sozinha. Pode estar em crise, e onde ela pode buscar a resolução para esse problema. Lá na casa 10, onde está Júpiter, que tudo amplia, então ela pode tentar resolver os problemas como trabalhando muito. E trabalhando muito, aqui é a casa da carreira, aqui é a casa, é o ambiente do trabalho. Então veja que o ambiente do trabalho está comprometido. Então, se ela trabalhar demais, ela pode desenvolver aqui alguma doença psicossomática. Por quê? Porque ela tem um Netuno que pode criar doenças imaginárias e Saturno que pode trazer um processo aí de hipocondria, tá? E ainda pode pegar aqui um pouco da energia de Quiron aqui que pode fazer mal para essa casa também, correto? Vamos agora imaginar que Escorpião corte não ali no início, mas no meio ou mais para o final do ascendente. Aí mudam as casas, mudam as energias. As casas ativadas serão as casas 3, casa 5, casa 7 e casa 9. Aqui qual quadro nós temos? Netuno, ilusão, desilusão, qualquer tipo assim de névoa, tá? Ela pode afetar aqui a casa 5, que, como eu disse, ela é positiva, ela nada mais é também, né, do que o signo que anterior que eu tinha feito. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Na verdade, desconfigurou, gente. Tá? O Netuno na casa 6 ele é até positivo, por quê? Porque Netuno ele é criatividade, ele é música, ele é arte, ele é artes cênicas, ele é arte, literatura, e na casa 5 isso é positivo, mas está travado por causa de Saturno, tá? Então aqui pode haver problemas também, algum tipo de crise também, além da criatividade, com os filhos, tá? Também com namorada, namorado, caso a pessoa esteja namorando, o que é corroborado aqui pela casa 7, tá? Que também está em crise, nós vamos ver agora. A casa 7, que é o casamento, nós temos um Marte, repito, como no signo anterior, tá? Se o casamento estiver bem, Marte aqui até funciona bem. Por quê? Porque Marte é sexo, então a libido está alta. E Urano, que é mudanças, é uma pessoa que vai estar buscando mudanças na própria vida sexual. Mas se houver crise, e provavelmente pode haver brigas verbais, porque está em Gêmeos, tá? E Urano aqui fazendo o chão tremer, né, na área do casamento. Então a pessoa que pode, um casal aqui, ele pode estar tendo problema. No eixo de resolução Plutão-Júpiter, Plutão está na casa 3, indicando que há uma crise aqui nos processos mentais e também nos processos de fala, tá? A pessoa pode estar um pouco aqui agressiva, explosiva na sua forma de falar.
o que piora a situação da casa 5 e da casa 7, que são casas de relacionamento, onde ela pode buscar esse eixo de solução aqui. Lá na casa 9, onde ela tem Júpiter, a casa 9, que fala das filosofias, da sabedoria, fala das longas viagens, então é uma pessoa que pode também buscar querer viajar para longe, tá? Para fugir dos problemas, viajar até para o exterior, e também é a casa das religiões, então é uma pessoa que pode também buscar solução onde? Na sua religião, na sua igreja, com seu padre, com seu pastor, você pode também nesse ambiente buscar as resoluções para os seus problemas, caso você tenha um escorpião cortando no final do ascendente. Vamos então para o próximo signo. Sagitário, para quem tem ascendente em Sagitário. As casas ativadas são casa 3, casa 5, casa 7 e casa 9. Comecemos por Netuno. Netuno que está na casa 5, volto a dizer, tá? É a mesma coisa que a anterior. Então eu repito aqui. A casa 5, que é a casa da criatividade, ela está... É até bom, como eu disse, por quê? Porque Netuno ele rege as artes, a música, artes cênicas, cinema, teatro, mas ela está travada aqui com Saturno, tá? Saturno está travando. E tem um Quirón também aqui que está prejudicando, tá? Então é uma casa que está em crise. Então a pessoa pode estar em crise com a criatividade dela, pode estar em crise com os filhos, pode estar em crise também com processos de namoro. Próxima casa ativada é a casa 7, que é a casa do casamento. Repito aqui, né, com Marte, né, que é na casa 7. Se o casamento está bem, é até bom, porque Marte é sexo, então ela está com a libido alta. E com o Urano aqui, ela está procurando coisas novas, né? Mas provavelmente está em crise, tá? Então, se estiver em crise, cuidado, porque Marte também traz violência. Aqui, no caso, violência verbal, porque está em Gêmeos, tá? E Urano traz aí processos de crise. Então, é uma pessoa que provavelmente está em crise no seu relacionamento, no casamento, e pode estar em crise, se não for casada, no seu relacionamento também de namoro. Eixo de resolução: Plutão, Júpiter. A Plutão está na casa 3, que é a casa da comunicação e do pensamento, então ela pode estar em crise com seus pensamentos e com a sua forma de falar, e onde ela vai buscar a resolução para isso, ela vai buscar na casa 9, que são os assuntos de sabedoria, filosofia, religião, longas viagens. Então ela pode querer fazer uma viagem longa, tá? Para fugir de tudo isso, pode querer até mudar de país eventualmente, assim como ela pode simplesmente buscar a resolução nos assuntos de sabedoria e até mesmo de religião. De repente procurar ajuda também com seu padre, com seu pastor, também é uma possibilidade para quem tem o ascendente cortando em Sagitário. Agora, se esse Sagitário ele está cortando no meio ou mais para o final do ascendente, aí mudam as características. As casas passam a ser as casas ativadas passam a ser as casas 2, casa 4, casa 6 e casa 8. Comecemos por Netuno. Netuno que está na casa 4. Então, há processos de desilusão dentro de casa, como também processos aqui de travamento aqui pelo Saturno, né? Atrasos. E tem um Quirón que está beirando aqui, né? Que também pode trazer uma ferida aqui. Então, a casa da pessoa, a casa da mãe e do pai, ou a casa dela se casada, pode estar sendo palco de problemas. Próxima casa, casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, da rotina, do emprego, da saúde, da doença, onde ela tem Marte e ela tem um Urano, né? Urano também que provoca reveses aqui nessa casa. Então, a saúde dela também aqui está complicada, tá? Ela pode ter com Marte, que ela pode ter problemas como dores de cabeça, enxaqueca, tá? É uma possibilidade. Então, cuidado também com a saúde aqui nesse caso. Eixo de resolução: Plutão, Júpiter. O que nós temos aqui?
Plutão ele está na casa 2. A casa 2 é a casa do dinheiro, então pode haver crise financeira. Então cuidado, porque a casa 2 é a casa do nosso dinheiro, a casa 8 é a casa do dinheiro dos outros e das instituições financeiras. E aqui nós temos Júpiter, que tudo expande. Então, se a pessoa entrar numa crise financeira pessoal, ela pode se sentir tentada a entrar em financiamento dentro de um banco. Então, não faça isso nesse período, tá? Para quem tem ascendente em Sagitário, no final do ascendente, eu não recomendo, eu recomendo, aliás, que tome cuidado com banco, com instituições financeiras. Vamos para o próximo signo. Capricórnio, para pessoas que tenham o ascendente em Capricórnio. Então, vale o mesmo do que eu falei para o signo anterior, né? Vamos lá então, vou ter que repetir aqui, porque é outra interpretação. A casa 4 é um palco de crises por causa de Netuno, que cria aqui uma desilusão, Saturno, que cria atrasos, um Quíron aqui também que está beirando e pode também criar algum problema. Então a casa da pessoa, seja a casa da mãe ou do pai, se ela mora com os pais, seja a casa dela se ela mora sozinha ou se ela é casada, pode ser palco aqui, tá, de algumas crises. Próxima casa, a casa 6, que é a casa da doença, a casa da saúde, a casa do cotidiano, tá? Da rotina, do emprego. São todos assuntos que podem estar tendo problema aqui. O emprego da pessoa, a saúde da pessoa. Como tem Marte, ela pode ter aqui problemas como dores de cabeça, enxaqueca. São questões que podem se abeirar dessa pessoa com ascendente em Capricórnio. Eixo de resolução Plutão-Júpiter. Plutão ele está na casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, há crise financeira. Cuidado, porque a casa 2 é a casa do nosso dinheiro. A casa 8 é a casa do dinheiro dos outros e das instituições financeiras, dos bancos. Então, se essa pessoa tiver uma crise financeira com seu próprio dinheiro, ela pode ser tentada a buscar dinheiro em bancos. Neste momento, eu recomendo que a pessoa não faça isso, porque ela pode ter problema. Agora, suponhamos que esse Capricórnio ele corte no meio do ascendente ou mais para o final do ascendente. Aí vai mudar a configuração, tá? As casas afetadas, deixa eu arrumar a setinha aqui. As casas afetadas serão casas 1, casa 3, casa 5 e casa 7. Vamos lá então. Netuno está na casa 3. O que também é bom, tá? De certa forma. Por quê? Porque Netuno é ilusão e a casa 3 é a casa da palavra, tanto falada quanto escrita. Então, escritores, tá? Atores, então, o teatro, o cinema, a literatura, são temas aqui que podem favorecer, porém está travado por Saturno e pode estar ferido por Quíron, tá? Tudo vai depender também do mapa da pessoa, tá? Isso aqui não é uma previsão 100%, ok? Próxima casa afetada, a casa 5, que é a casa da criatividade, onde há Marte que ativa a casa, porém Urano que provoca crises. Então, os processos criativos da pessoa estão com problemas aqui, tá? Pode haver também, com Marte, pode haver também brigas, tá? Então pode ser com os filhos, pode ser com namorada, com namorado, ok? A casa 7 também está afetada, que é a casa do casamento, então provavelmente pode haver isso, ok? Os processos criativos da pessoa também estão comprometidos aqui. Vamos para o eixo de resolução Plutão-Júpiter. Plutão está na casa 1, a casa 1 é o eu. Então, o eu da pessoa está em crise. A pessoa está em uma crise existencial. Onde ela vai procurar essa resolução? Lá no outro, tá? Ela pode procurar essa resolução, é uma questão até lógica, né? Ela pode procurar no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido, nos seus amigos, de repente num sócio, porque ela está numa crise existencial com ela mesma, então ela pode procurar ajuda do outro, ok? Vamos para o próximo signo.
Aquário, pessoas com ascendente em aquário, casas ativadas, casa 1, casa 3, casa 5 e casa 7. Bem, aqui é como no signo anterior. Vamos pegar Netuno que está na casa 3, que é pensamento, fala, né? Eu disse, né, que na casa 3, que é o pensamento, é a fala, o Netuno é até bom, porque Netuno rege as artes, a música, né, a literatura, o cinema, o teatro, mas ele está travado por Saturno e também pega uma energia de Quiron aqui. Então é uma casa, essa casa está travada. Bem, próxima nós temos a casa 5, que é a casa da criatividade, onde nós temos um Marte que ativa essa casa, mas um Urano que cria tensão, tá? Para toda a área que envolve criatividade, envolve também os filhos, envolve também namorados, tá? É a casa dos namoros. Então todos esses assuntos podem estar em crise até de briga. Por quê? Porque tem um Marte aqui, né? Vamos ver o eixo Plutão-Júpiter, que é o eixo de resolução. Plutão, ele está na casa 1, então é crise pessoal, uma pessoa que está passando por uma crise pessoal, e ela vai buscar a sua resolução onde? Nos outros, tá? Seja na esposa, seja no marido, seja nos amigos, seja num sócio, tá? Ela vai buscar essa crise pessoal que ela está nesses pontos. Agora, se esse ascendente em aquário corta no meio de aquário ou mesmo no final de aquário, aí muda toda a energia, tá? O que estava na casa 1 vai para 12, então ativa a 12, a 2, a 4 e a casa 7. 6, desculpa. Vamos lá. Um Netuno na casa 2. A casa 2 é a casa do dinheiro. Então, de cara, já vemos aqui que temos um processo de ilusão ou desilusão com o dinheiro. E um Saturno também vai bloquear os assuntos financeiros. Crise financeira para alguém que tem um aquário cortando no final do ascendente. Próximo ponto é a casa 4, onde temos Marte e Urano. Então, dentro de casa pode haver brigas, tá? Pode haver aqui também uma desestruturação por causa de Urano, e isso pode vir por causa de questões até financeiras, tá? Isso pode ser provocado aqui. Então, cuidado com o dinheiro e cuidado também com a relação dentro de casa. Repito, dentro da própria casa, se a pessoa mora sozinha, da casa da mãe e do pai, se ela mora com os pais, ou da própria casa do casamento, se ela é casada. Ponto de resolução aqui, Plutão, Júpiter. Ela está com Plutão na casa 12. O que acontece com Plutão na casa 12? A casa 12 é uma casa de recolhimento, é uma casa de reclusão, e Plutão adora isso. Plutão, ele rege a casa 8, que é uma casa muito parecida, é a casa da psique, aqui é a casa da espiritualidade. Então essa é uma pessoa que ela está passando por uma crise espiritual, é uma pessoa que está reclusa, ela precisa ficar reclusa. Onde ela pode buscar aqui uma resolução? Lá na casa 6, que é a casa do cotidiano, a casa do trabalho cotidiano, a casa também da saúde, também da doença. Então é aquela pessoa que ela pode querer exagerar nos trabalhos cotidianos, e isso pode causar problema para ela. Problema de saúde física aqui e saúde espiritual aqui, porque uma casa puxa a energia da outra. Então, para essas pessoas, eu diria, reflita mais, curta mais o seu mundo interior de casa 12 com Plutão, e não exagere nas questões cotidianas, tá? Porque você pode desenvolver aí uma doença psicossomática. Correto? Vamos então agora para o último signo. Peixes, para as pessoas que têm ascendente cortando em Peixes. Casas ativadas, a própria casa 12 que rege Peixes. Deixa eu tirar os números aqui que estão me atrapalhando. A casa 2, a casa 4 e a casa 6. Como vai funcionar aqui? Vamos procurar primeiro por Netuno, tá?
lembrando que nada mais é do que a interpretação do signo anterior, então eu vou ter de repetir aqui, tá? Netuno e Saturno na casa 2, Netuno que é ilusão ou desilusão, Saturno que é trava, tá? Saturno que bloqueia na casa 2, mais um Quirón que pode trazer uma ferida para cá, a crise financeira. Casa 4 com Marte, que é ação, porém pode também ser briga, e Urano que causa reveses, tá? Causa crises. A casa 4 também é palco de crises. E repito, seja a casa que a pessoa viva com a mãe e com o pai, a casa que ela viva com o cônjuge no casamento, ou a casa dela se ela mora sozinha, certo? Eixo de resolução Plutão, Júpiter. Então aqui nós temos um Plutão na casa 12, que como no outro signo, no signo anterior, Aquário, né, cortando no final do ascendente. É uma pessoa que está passando por uma crise espiritual, tá? Uma crise também existencial, e ela pode buscar isso, ela pode tentar buscar isso como? Descontando na vida cotidiana, trabalhando demais, se ocupando demais, e cuidado, curta mais esse momento aqui, tá? De reflexão, esse momento de meditação, e exija menos de si no cotidiano, que você pode trazer alguma doença psicossomática aqui e complicar um pouco o seu cotidiano. Agora, se esse peixe corta na metade ou no final da casa 1, muda a configuração. Vamos lá. Netuno, ele vai cair na casa 1. Então isso aqui também vai ser como Áries no final o primeiro signo que nós fizemos, né, que foi Áries, e da Áries no final também dá a mesma configuração. Então nós temos aqui, ó, Netuno na casa 1, que é o eu, junto com Saturno na casa 1, há uma crise aqui de insegurança na própria pessoa, na personalidade da pessoa, tá? Essa pessoa ela está num momento de insegurança. A casa 3, que é a casa da comunicação, é a casa da fala, é a casa também das pequenas viagens, tá? Então, um Marte ativado aqui com um Urano também que causa aqui crises. A fala, o pensamento, também curtas viagens, são todos assuntos que podem estar em crise, ok? Eixo de resolução Plutão, Júpiter. Plutão está lá na casa 11, onde indica que pode haver uma crise com os grupos sociais, crises com amigos, pode haver traição de algum amigo ou de amigos em grupos sociais, onde ela vai buscar o eixo de resolução dela na casa 5, que é a casa do quê? Da criação, da criatividade. Então é aquela pessoa que pode procurar se distanciar dos grupos sociais e buscar a sua própria essência criativa. Se for um músico, se for um escritor, tá? É alguém que vai procurar a sua arte. Pode procurar também apoio nos seus filhos, tá? Porque é a casa dos filhos. Pode procurar apoio também na namorada ou no namorado, porque é a casa dos namoros. Ela vai fugir dos grupos sociais e procurar o seu grupo mais íntimo, tá? Com os filhos, com o seu parceiro, a sua parceira. Correto? E assim nós finalizamos essa roda aqui de interpretação dos signos, das energias de Barbô aplicadas ao mapa natal. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem o like, que vocês curtam, tá? Vocês sigam, tá, o meu canal, que vocês cliquem no sininho também para receber notificações. Peço também que vocês deixem, tá, suas dúvidas, comentários, sugestões, tá, nas descrições.
E dessa forma eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.